O quadro de violência no Rio faz lembrar o ápice de violência no estado nos anos 1990, quando o índice de letalidade violenta atingiu o pico de 64,8 mortes por 100 mil habitantes, ainda muito acima da taxa de 39,3 registrada no ano passado. Foi nesta época, há 22 anos, em que o sociólogo Ignácio Cano chegou ao Rio desde Madrid e se estabeleceu na cidade. Coordenador do Laboratório de Análises da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, LAV-UERJ, ele se firmou como um dos maiores especialistas em segurança pública no estado. Para Cano, o Rio e o Brasil vivem um momento de recuo do direito, com uma política de segurança que delega proteção aos indivíduos, garantindo-lhes maior acesso a armas, e uma retórica de incentivo à letalidade policial tanto no nível estadual, com o governador Wilson Witzel, quanto federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Acho que vivemos uma derrota muito profunda desse projeto civilizador, afirma. As UPPS, Unidades de Polícia Pacificadora, para nós e para os setores mais abertos da polícia, eram uma oportunidade de mudar o modelo de segurança, deixar para trás o modelo de confronto e tentar enveredar para um modelo de proteção, contenção de danos, redução de confrontos, aponta. Ignácio Cano. A grande diferença é que naquela época a fase era pesada, mas achávamos que aquilo era o resquício da ditadura. Tivemos o general Newton Cerqueira, chefe da operação que matou o militante de esquerda Carlos Lamarca durante a ditadura, como secretário da Segurança. Tivemos aquelas políticas bárbaras de gratificação faroeste, uma bonificação por combate a criminosos que estimulou a letalidade policial. Entretanto, houve uma regressão muito profunda de 2013 para cá. Os avanços foram se perdendo. Perdeu-se a batalha retórica, se perderam as políticas públicas e hoje vivemos um momento de derrota de todos esses avanços que ocorreram ao longo desse período. Hoje vemos voltar com mais força que nunca aquele espírito de é preciso matar ao máximo possível. Acho que as políticas tanto do Bolsonaro quanto do Witzel estão baseadas na ideia de que vamos resolver o problema matando ao máximo de número de pessoas, criminosos. Que se vincula com a ideia da gratificação faroeste. Cano. Bem, agora o Estado não tem dinheiro para oferecer aos policiais. Mas acho que haverá uma premiação simbólica. Há um claro encorajamento para a polícia matar mais, quando já abatemos o recorde histórico de mortes cometidas por policiais, no ano passado. O grande paradoxo é que as políticas que estão sendo propostas no nível federal e estadual vendem como uma novidade tudo o que, na verdade, já acontece. A posse de armas já vem crescendo muito nos últimos anos. As mortes pela polícia estão em um recorde histórico. Eles estão vendendo a continuidade como novidade. Elegem a nós como inimigos retóricos especialistas, membros da sociedade civil, defensores de direitos humanos etc. como se alguma vez tivéssemos conseguido implementar as políticas que defendemos, o que nunca tivemos a possibilidade real de fazer. Acho que vivemos uma derrota muito profunda desse projeto civilizador. As UPPS, para nós e para os setores mais abertos da polícia, eram uma oportunidade de mudar o modelo de segurança. Deixar para trás o modelo de confronto e tentar enveredar para um modelo de proteção, contenção de danos, redução de confrontos. Isso não aconteceu, e agora vem essa reviravolta, esse retorno ainda mais virulento às velhas políticas do confronto. Cano. É um caso muito simbólico, com 13 mortes. O mesmo número de mortes que encontramos nas chacinas da Nova Brasília em 1994 e 1995, somadas, 26 pessoas foram mortas nos dois episódios, na zona norte do Rio. Os casos resultaram na condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenação que está pendente e que é de cumprimento obrigatório pelo país. Esta operação, neste início de governo, simboliza essa política de extermínio que tem sido defendida abertamente pelo governador e pelo presidente, a velha política de bandido bom é bandido morto. O fato de o governador afirmar que a ação foi legítima sem que as investigações tenham sido concluídas indica um recuo do direito.
As evidências de tortura contra alguns dos meninos mortos são um fato de extrema gravidade, que inclusive fugiria aos argumentos mais estapafúrdios de que a polícia tem direito a matar, porque estamos falando de tortura, que é outro crime. É um caso extremamente grave e o ônus está com o Ministério Público do Rio, para ver se vai ser capaz de acompanhar essas investigações e oferecer denúncias, se for confirmado que houve tortura e execução sumária. Cano ele alega que, sem a Secretaria de Segurança Pública, as polícias vão poder recuperar a autonomia e trabalhar como se antes não trabalhassem por culpa de um jugo que a Secretaria exercesse sobre elas. Isso é falso. Qualquer um que acompanhe o cenário de segurança no Brasil sabe que as secretarias de segurança mandam pouco. As polícias têm um grau de autonomia elevadíssimo, e não trabalham juntas. Há dois beneficiários dessa política de descontrole. O primeiro é a lógica corporativa das polícias, que já era forte, e vai se reforçar. A Polícia Civil vai trabalhar para a Polícia Civil, a Polícia Militar para a Polícia Militar. O outro é a corrupção. Os policiais corruptos e as milícias estão adorando essas falas de que a partir de agora não vai ter interferência, de que mortes pela polícia não vão ser investigadas. Tem coisa melhor para a milícia. Basta dizer que foi morto em troca de tiro. É muito perigoso o que está acontecendo em termos de descontrole, e os efeitos perversos que isso pode gerar. Cano a intervenção foi uma tentativa de fazer uma operação política e conseguir uma bandeira para o ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann e Temer no momento em que eles não tinham nenhuma. Essa operação política fracassou. Nenhum dos dois conseguiu articular um projeto político com base naquilo. A intervenção conseguiu reduzir a quantidade de roubos de cargas, mas aumentou muito as mortes pela polícia. Basicamente, houve uma inércia, uma continuidade, nos índices de criminalidade, exceto no roubo de cargas. Acho que, no mínimo, deveria ter mostrado para as pessoas que o exército não vai resolver magicamente os problemas de segurança. Embora o apoio popular à intervenção militar tenha sido alto. Cano claramente, as orientações da intervenção federal. O discurso público de dizer que não eram homicídios, a tentativa de mudar a contagem dos casos. Durante a intervenção, o ex-secretário de Segurança Pública Richard Nunes criou um grupo de trabalho para modificar o modelo de contabilização de homicídios decorrentes de intervenção policial, buscando desmembrar os casos de legítima defesa. Houve uma sinalização no sentido de que o caminho era esse. Cano muito. A retórica local é o que mais conta. O que o comandante diz no batalhão, isso é o mais importante de tudo. A retórica num nível central também conta, mas a local, do batalhão, é decisiva. Quando o Bolsonaro vai ao BOP e fala que agora quem manda no Brasil são os capitães, isso é uma fala venenosa. Porque é interpretada nas bases da polícia como, agora somos nós. O comando não vai mais determinar o que nós fazemos. Cano essa fase é extremamente perigosa para favorecer o desenvolvimento das milícias. Pelo contexto de descontrole, de que não vai ter investigação. Quando veio a intervenção federal, o discurso era de que a polícia do Rio estava descontrolada e era preciso um general para recuperar o controle. Agora o discurso é o oposto. A polícia vai ser liberada. E não só a polícia, mas os capitães. Eu acho extremamente perigoso o que isso pode significar em termos de expansão de milícias. Cano acho que as homenagens a policiais envolvidos com milícia são um elemento preocupante. Mas dado o fato de que ele homenageou muitos policiais, isso não quer dizer que ele está apoiando a milícia. Porém, algumas declarações dele e de seu pai no passado indiciaram um apoio aberto às milícias, e o fato de ter nomeado para seu gabinete pessoas diretamente ligadas a milicianos é mais preocupante. Ele não pode argumentar que as nomeações eram feitas por outra pessoa. Cada deputado é diretamente responsável pelas indicações em seu gabinete. O fato de ter pessoas diretamente vinculadas a um miliciano seria um elemento grave contra qualquer deputado, e no caso é contra o senador Flávio Bolsonaro. Cano o direito de legítima defesa já existe,
não só para policiais, mas para qualquer cidadão. O que eles estão propondo, na verdade, é a continuidade da situação atual, mas vendendo como uma novidade. É mais uma tentativa de encontrar uma tradução jurídica para o velho bordão bandido bom é bandido morto. É deixar que a polícia aplique a pena de morte na rua, o que é uma barbárie. Na prática, é extremamente fraca a probabilidade de uma morte causada por um policial em serviço resultar em uma investigação profunda e, havendo prova, em condenação. Os estudos mostram que muitos casos de execução sumária não são punidos. Não é simplesmente uma tolerância, uma permissão. Há um encorajamento aberto por parte tanto do governo federal quanto do governo estado do Rio. Quando as pessoas argumentam que a proposta permite que policiais não sejam punidos por isso, matarem em confronto, isso é o que a proposta jurídica diz. A proposta política, que está na rua, é que eles sejam encorajados politicamente a fazer isso. Isso é absolutamente falacioso. Os policiais têm o direito de se defender, e eles aplicam esse direito. Não tem nenhum caso em que o policial tenha morrido porque não quis reagir. Também não é verdade que o policial tenha que esperar, sob a legislação atual, tomar o primeiro tiro para depois se defender. Você tem elementos para avaliar que vai ser objeto de agressão iminente. Se o cara puxa uma arma na sua frente, você pode atirar para se defender. Não só um policial. Qualquer cidadão. Outro elemento preocupante da proposta do Moro é dizer que, quando houver medo razoável ou violenta emoção, motivando a morte por um policial, o juiz poderá reduzir à metade a pena, ou simplesmente não aplicá-la. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. O juiz pode ou aplicar a totalidade da pena ou sua metade, ou não aplicar nada. É o recuo do próprio direito. Cada um pode fazer o que quer. O policial faz o que quer, o juiz aplica a pena se quer. É um cenário de degradação da tutela jurídica da conduta social quando as propostas do governo envolvem incrementar a letalidade policial e entregar uma arma para que cada cidadão se defenda como bem entender. O Estado abdica de sua função de proteção e deixa esse controle nas mãos do cidadão. É literalmente um tiro no pé, e em outras partes do corpo. Quando você coloca uma arma no mercado, em geral, ela não volta mais. A arma vai visitar várias pessoas, vários lugares, é emprestada, vendida, furtada. Então, de novo, é uma dialética do descontrole. E aí temos um perigo muito grande. Acho que veremos uma multiplicação de conflitos com armas de fogo, acidentes, suicídio, ou mesmo casos como o do menino que vai à escola com a pistola do pai e atira nos colegas, como vemos no EUA. E sempre que houver um caso de grande repercussão com armas recém-compradas, isso vai trazer um forte desgaste para o governo.